Ascensão e queda do primeiro rei de Israel, Saul. Capítulo 1. A escolha de Saul. Nos dias antigos de Israel, antes de ser governado por reis, o povo clamava por um líder que os governasse como as outras nações. Embora o profeta Samuel advertisse sobre os perigos de ter um rei, o povo persistiu em seu pedido. Deus então instruiu Samuel a ungir Saul, um jovem benjamita de impressionante estatura e aparência, como o primeiro rei de Israel. Saul foi escolhido por Deus através de sinais e uma série de eventos que confirmaram sua seleção, como a unção secreta por Samuel e a subsequente confirmação por sortes sagradas diante do povo. Capítulo 2. As primeiras vitórias de Saul. Como rei, Saul começou seu reinado com grande sucesso. Ele uniu as tribos de Israel e liderou o povo em várias batalhas contra seus inimigos, incluindo os amonitas, filisteus e moabitas. Cada vitória fortalecia sua posição como rei e aumentava o respeito e a lealdade do povo para com ele. Saul mostrava ser um líder capaz tanto no campo de batalha quanto na consolidação do reino de Israel, trazendo uma era de relativa paz e prosperidade. Capítulo 3. A desobediência de Saul. A desobediência de Saul marcou o início de sua queda. Em duas ocasiões críticas, ele falhou em seguir as instruções de Deus transmitidas por Samuel. A primeira foi quando ele ofereceu um sacrifício ilegalmente, não esperando por Samuel antes da batalha contra os filisteus. A segunda, e mais grave, foi quando ele poupou a vida do rei amalequita, Agag, e o melhor do gado e dos bens, contrariando a ordem divina de destruir completamente tudo que pertencia aos amalequitas. Essas ações demonstraram um padrão de impaciência e desobediência que erodiu a confiança de Deus em Saul como líder de Israel. Capítulo 4. O declínio de Saul. À medida que o reinado de Saul prosseguia, seus fracassos e o peso da rejeição divina começaram a afetá-lo profundamente. Ele tornou-se cada vez mais paranoico e temeroso, especialmente com relação a Davi, um jovem pastor que ganhava destaque no reino por suas habilidades militares e por sua vitória contra o gigante filisteu Golias. Saul sentia que Davi representava uma ameaça ao seu trono e tentou matá-lo várias vezes, o que apenas consolidava a preferência divina e popular por Davi como futuro rei. Capítulo 5. O fim de Saul. A tragédia final de Saul ocorreu na Batalha de Gilboa, onde os filisteus infligiram uma derrota devastadora às forças israelitas. Vendo que a batalha estava perdida, Saul escolheu tirar a própria vida ao invés de ser capturado pelo inimigo. Seus 3 filhos, incluindo Jonatas, morreram na mesma batalha, marcando o fim da linhagem de Saul como governantes de Israel. A morte de Saul abriu caminho para Davi ser reconhecido como o novo rei, um homem segundo o coração de Deus, que lideraria Israel a uma nova era de expansão e sucesso. Esse relato descreve não apenas a ascensão e queda de um rei, mas também as complexidades e desafios de liderar um povo sob as expectativas de obediência divina e governança terrena. Capítulo 6. O legado de Saul. Apesar de seu trágico fim, o legado de Saul permanece complexo. Ele foi o arquétipo do rei guerreiro, cujas habilidades militares inicialmente uniram o reino de Israel e proporcionaram vitórias significativas contra seus inimigos. No entanto, suas falhas pessoais, como a impulsividade e a desobediência aos mandamentos de Deus, ilustram as dificuldades de liderança sob a constante orientação profética. Saul também pavimentou o caminho para a monarquia em Israel, estabelecendo a estrutura para um governo centralizado, algo que seria expandido e solidificado sob o reinado de Davi e Salomão. Capítulo 7. As relações de Saul com Samuel e Davi. A relação de Saul com Samuel, o último dos juízes de Israel, foi fundamental para seu reinado. Samuel não apenas ungiu Saul como rei, mas também serviu como seu conselheiro espiritual e guia. No entanto, a relação entre eles deteriorou-se à medida que Saul começou a desviar-se dos caminhos ordenados por Deus, levando Samuel a lamentar a escolha de Saul como rei e eventualmente a ungir Davi como seu sucessor. Com Davi, a relação de Saul era ambígua e turbulenta. Inicialmente, Saul viu em Davi um valioso integrante de sua corte, nomeando-o músico real e líder militar. A popularidade crescente de Davi, entretanto, despertou o ciúme de Saul, que passou a vê-lo como uma ameaça direta ao seu trono. Esta percepção levou Saul a uma obsessão doentia, marcada por tentativas repetidas de matar Davi, apesar de Davi nunca ter se voltado contra ele. Capítulo 8. Reflexões sobre a governança e a fé. A história de Saul serve como uma reflexão profunda sobre a natureza da governança e o papel da fé em liderança. Seu reinado destaca a importância da obediência e da humildade perante Deus, características que Saul frequentemente falhou em manter.
Além disso, mostra as consequências de quando as aspirações pessoais e o medo superam os deveres divinos e morais. Saul começou como um líder promissor, escolhido por Deus, mas seu reinado é frequentemente lembrado pelas falhas que levaram à sua queda. Capítulo 9. A transição para Davi. A transição do reinado de Saul para Davi marca um ponto crucial na história de Israel. A morte de Saul simbolizou não apenas o fim de seu governo, mas também uma mudança significativa na liderança de Israel, de um líder escolhido mais por suas qualidades exteriores para um líder escolhido por seu coração e fé em Deus. O reinado de Davi promoveria uma nova fase de unidade e prosperidade para Israel, fundamentada numa relação mais íntima e obediente com Deus, algo que o reinado de Saul por fim falhou em sustentar. Este relato em capítulos tenta abranger a jornada de Saul não só como um líder, mas como um personagem bíblico cuja história ressoa com lições de liderança, fé e a complexidade das relações humanas sob a governança divina. Capítulo 10. As consequências da rejeição de Saul. A rejeição de Saul como rei não afetou apenas a ele pessoalmente, mas também teve implicações mais amplas para o reino de Israel. A instabilidade de seu final de reinado levou a conflitos internos e a uma falta de coesão entre as tribos de Israel. A desconfiança e a incerteza permearam o reino, expondo Israel a ameaças externas mais significativas, especialmente dos filisteus. Esta fase de transição foi marcada por uma luta pelo poder e uma busca por liderança estável, que só seria resolvida com a ascensão de Davi ao trono. Capítulo 11. O impacto na família de Saul. A trajetória de Saul também teve um impacto profundo em sua família. A morte de seus filhos na Batalha de Gilboa, especialmente a de Jonatas, que tinha uma estreita amizade com Davi, foi um golpe devastador para a linhagem real de Saul. A dinastia de Saul terminou abruptamente, e sua família enfrentou a desgraça e a marginalização após sua morte. No entanto, a lealdade de Davi a Jonatas e sua promessa de cuidar de sua família refletiram a complexidade das relações e a honra entre os líderes de Israel. Capítulo 12. Saul na memória de Israel. Apesar de seus muitos erros, Saul é lembrado em várias tradições bíblicas com uma certa ambivalência. Ele foi um líder que inicialmente foi escolhido por Deus e teve momentos de grande sucesso e virtude. No entanto, suas falhas e sua incapacidade de aderir fielmente aos mandamentos de Deus dominam sua história. A narrativa de Saul serve como uma lição sobre as exigências da liderança divina e as consequências de falhar em viver de acordo com esses padrões elevados. Capítulo 13. Ensinamentos e reflexões finais. A história de Saul oferece múltiplas lições sobre liderança, fé e a importância da obediência. Ele demonstra que o poder e a autoridade devem ser manejados com responsabilidade e que os líderes devem estar constantemente atentos à vontade de Deus. Além disso, a história de Saul reflete sobre a natureza humana, mostrando como o medo, a insegurança e o ciúme podem corromper e destruir mesmo aqueles destinados à grandeza. O final de seu reinado serve como um aviso para todos os líderes sobre a necessidade de humildade e integridade. Capítulo 14. O legado de Saul na história bíblica. Saul permanece uma figura trágica na Bíblia, um homem que poderia ter sido um dos grandes reis de Israel, mas cujas falhas pessoais levaram à sua queda. Seu reinado estabelece o cenário para o reinado de Davi e para o futuro de Israel como uma nação unida sob uma liderança forte e comprometida com a justiça divina. A história de Saul é uma poderosa narrativa sobre as complexidades do poder humano e a eterna busca por liderança que honre verdadeiramente a Deus. Encerrando a saga de Saul, sua história é um espelho para a humanidade, refletindo as virtudes e os vícios que todos enfrentam. Saul, o primeiro rei de Israel, nos ensina sobre a grandeza potencial e as falhas catastróficas que podem definir uma vida. Suas lutas e seu fim trágico não são apenas antigas histórias bíblicas, mas lições vivas que ressoam através das eras, lembrando-nos das perpétuas lutas entre poder, responsabilidade e integridade moral. E aí, queridos ouvintes, gostaram desta história do rei Saul? Comente aqui no nosso canal, deixe seu like para nos ajudar e fiquem com Jesus. Amém.